Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cristiano Nunes e agora o Agrovet Concursos. Vamos tratar do conhecimento específico para a área de agronomia no concurso da AW de 2026. Concurso que o edital foi lançado no dia 31 de janeiro de 2026, mais conhecido como ontem, e que agora nós vamos detalhar a parte do conhecimento específico para a área de agronomia, engenharia agronômica. A parte geral nós tratamos no vídeo inicial, onde nós abordamos todos os aspectos do edital, né, as datas, como escolher o local de lotação, né, onde fazer a prova e diversos aspectos do edital, e também a parte básica que está no conteúdo, que é português, informática e legislação. Isso nós já detalhamos naquele vídeo. Nesse vídeo agora nós vamos entrar na parte de conhecimentos específicos da parte de agronomia, com 80 vagas disponíveis, ou seja, são muitas vagas, é um concurso muito grande, né, muito visado e procurado pelos candidatos com formação específica em agronomia, né, em instituições reconhecidas pelo MEC. Então, conhecimento específico da parte de agronomia. Então, aqui, na verdade, não está todo o conteúdo aqui é uma espécie de resumo do conteúdo. Né? Logicamente que vocês têm que irem ao edital para verem o conteúdo de forma detalhada, mas aqui vocês conseguem ter uma boa visão do que vai cair na prova desse concurso, até para saber se vocês vão prestar o concurso ou não. Primeiro nós temos a parte de controle de plantas invasoras, identificação das principais invasoras, métodos de controle cultural, mecânico e químico, fitossanidade vegetal, identificação de pragas e doenças, medidas de prevenção e controle em plantas cultivadas, a parte de georreferenciamento, princípios básicos, usos para localização, fiscalização e planejamento agrícola. A parte de entomologia e manejo de pragas. Entomologia econômica, importância dos insetos praga na produção agrícola, impactos econômicos e produtivos, inseticidas, mecanismos de ação dos inseticidas e uso racional e controle de pragas, receituário agronômico e deontologia, responsabilidade técnica, ética profissional no uso de defensivos. Métodos de controle de pragas. O controle cultural, manipulação do ambiente de cultivo, controle comportamental, armadilhas, feromônios e atraentes, interações inseto-planta, resistência de plantas hospedeiras e outros métodos, mecânicos e físicos, genéticos e legislativos, métodos alternativos de controle. Fundamentos de fitopatologia. A parte de fitopatologia na prova. Fitopatologia, base teórica. Conceito e história da fitopatologia, importância das doenças de plantas, classificação das doenças vegetais. Os agentes causadores de fungos, bactérias, vírus, nematóides e outros agentes. Relação patógeno-hospedeiro, sintomatologia, ciclo da doença e epidemiologia. Então vocês podem ver que aqui nós estamos reforçando. Estamos tratando todo o conteúdo que está na parte específica, mas de uma forma agrupada e relativamente resumida. É obrigação de vocês consultarem o anexo específico do edital e se aprofundarem no conteúdo que vai ser cobrado na prova de vocês. Controle e manejo de sanidade vegetal, controle de doenças, controle genético, controle cultural, controle biológico, controle físico e químico, manejo fitossanitário, manejo integrado de pragas, uso correto de agrotóxicos, pragas quarentenárias presentes, ausentes e regulamentadas. Quarentena e comércio, quarentena vegetal, tratamentos quarentenários, análise de risco de pragas, exigências fitossanitárias de países importadores. Inspeção, organismos internacionais e pragas-chave. Inspeção e vigilância. Diferença entre inspeção e vigilância, rastreabilidade vegetal, sistemas de manejo de risco. Os organismos internacionais, a OMC, FAO, OMS e o Codex, pragas e doenças de alta relevância, mal do Panamá, cigatoga negra, cancro cítrico, ferrugem asiática da soja, monilíase do cacaueiro, bicudo do algodoeiro e doenças do mamoeiro e da videira. Base legal da defesa sanitária vegetal, que é a parte de legislação.
a legislação federal, né, o decreto que regulamenta a defesa sanitária vegetal, a lei que organiza a política agrícola e o SUASA, a lei de competências federais, que disciplina as competências federais, estaduais e municipais, né, e o decreto que organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. A parte de sementes e mudas, a lei e o decreto que organiza o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Tem a parte também de agricultura orgânica, né, com a lei específica. A parte de agrotóxicos e bioinsumos, com duas leis que regulamentam bioinsumos e alteram normas anteriores que tratam do assunto. A parte de certificação fitossanitária, CFO e CFOC. E a instrução normativa do MAPA, que trata desse tema. Pragas nacionais, IN da 38 das pragas quarentenárias presentes, a IN 319 do cancro europeu, a portaria SDA que trata da ferrugem asiática da soja, e a portaria do MAPA que trata das pragas quarentenárias ausentes. E a parte também de educação sanitária, na instrução normativa do MAPA. Temos ainda a parte das normas internacionais de medidas fitossanitárias, a número 1 dos princípios fitossanitários, a número 4 de áreas livres de pragas, a 5 que traz o glossário fitossanitário, a 6 de vigilância fitossanitária, a 16 de pragas não quarentenárias regulamentadas. Essas aqui são as normas que trazem a base para o comércio internacional e fiscalização de pragas e doenças. E agora nós vamos entrar na parte do conteúdo que trata da base legal da ADAB. Então nós vimos toda a legislação federal e internacional, agora a parte estadual. Né? A lei estadual que cria a ADAB define suas competências. A parte de defesa sanitária, né, nessas leis aí e nesses dois decretos, que tratam das regras de fiscalização e sanidade vegetal no território baiano. A parte de agrotóxicos, né? A lei estadual e o decreto que tratam do controle da produção, uso, transporte e armazenamento de agrotóxicos. Trânsito e propagação vegetal, controle de trânsito de vegetais, máquinas e implementos agrícolas, permissão de trânsito interno de vegetais. E as duas portarias específicas. E também tem a parte que trata das portarias por cultura e pragas específicas, né, no estado da Bahia. Banana, controle de trânsito e destruição de plantios irregulares, citros, a produção de viveiros telados, mudas e borbulhas, uva, que trata do cancro bacteriano da videira e regras para cultivo e trânsito, e mamão, meleira, mosaico e mancha anelar. Temos ainda as pragas de importância econômica, o bicudo do algodoeiro, com a sua portaria específica, mosca das frutas e mosca da carambola. É a parte também de certificação sanitária, CFO e CFOC do Estado da Bahia, nessa portaria 36, e as regras gerais de proibição do comércio de ambulantes de mudas. Então aqui nós encerramos o que eu posso chamar de um resumo do conteúdo do que vai cair na prova específica para o cargo de engenheiro agrônomo. Igual eu falei para vocês. É importante que vocês vão ao edital e lá o conteúdo está de forma mais detalhada. Aqui eu agrupei, organizei o conteúdo para vocês terem uma noção do conteúdo que vai ser cobrado. Basicamente o conteúdo é esse, um pouco mais de detalhamento no edital. Mas aqui vocês já conseguem ter uma noção do que vai ser cobrado e se vocês se interessam ou têm condições ou não de fazer essa prova. Lembrando que a prova vai ser aproximadamente daqui a 3 meses, vai ser no final de abril. Então, tem um tempo relativamente bom de estudo, mas não é um tempo tão longo. Vocês têm que ter uma certa bagagem prévia e agora mergulhar de cabeça para poder se aprofundar e ter chance de obter êxito nesse certame. E agora, seria uma inferência nossa que vocês poderiam estar fazendo a seguinte questão. Tá, já vi que o conteúdo é extenso e a batalha vai ser feroz. Que foi exatamente o que nós fizemos detalhando nesses dois vídeos. No vídeo anterior da parte geral,
e que trata vários aspectos do edital, inclusive o conteúdo mais geral, e o que foi apresentado nesse vídeo até aqui, que foi a parte específica do conteúdo, né? E o que o Agrovet Concursos pode fazer para me ajudar a obter uma vaga nesse concurso da ADAB? Essa é uma pergunta que vocês poderiam ter formulado. A resposta nossa: aceitamos o desafio e vamos responder essa questão. Então agora, na segunda parte desse vídeo, nós vamos responder como que o Agrovet Concurso pode lhe auxiliar para você obter uma das vagas e ser aprovado nesse concurso da ADAB no ano de 2026. A primeira parte da resposta, né, é o que nós já temos, né, de graça, né, tem a primeira parte de análise completa do edital, foi aquilo que eu fiz no vídeo inicial, o vídeo geral lá, está disponível no nosso site, um pouco antes desse vídeo, e também agora que nós tratamos da análise da parte específica do edital. Deixa eu só interromper aqui. Nós temos também aqui no nosso canal do YouTube, né, os vídeos de questões comentadas, né? Tem diversos vídeos aqui para a parte de agronomia que vocês podem ver aqui, né? Por exemplo, esse. Aí vocês vão descendo aqui e tem vários outros com questões comentadas, né? E de forma mais organizada, vocês podem vir aqui nessa playlist. Vocês vêm aqui a playlist Agronomia Questões. Então aqui, se vocês clicarem aqui, tem 53 vídeos com questões comentadas da área de agronomia. Adicionalmente tem o nosso site, né, agrovetconcursos.com.br, que vocês têm aqui a parte de materiais de estudo, downloads. Você pode fazer download de alguns materiais de questões que nós deixamos aqui disponível para download. Mas também, e mais importante, tem esse primeiro post aqui, ó, que é o post de catálogo de produtos, né? Clicando aqui, vocês abrem nosso catálogo de produto atualizado. Então já começa aqui com a parte de agronomia, né? O material que nós temos disponível de agronomia para comercialização, né? Tem esse combo aqui, tem a parte de sensoriamento remoto, né? Só sensoriamento remoto, de pedologia, e aqui a parte mais agrupada, né? 200 questões gabaritadas de diversas bancas, né, no ano de 2024, 50 questões, mais 50 questões aqui, mais 90 questões aqui, 100 questões do Sebrasp aqui, mais 200 questões aqui, 57, ou seja, tem muitas questões comentadas da área de agronomia. Depois aqui embaixo vem a técnica agrícola e um pouco mais para baixo para o pessoal da veterinária. Então aqui vocês podem analisar os materiais e ver se algum desses materiais interessa para vocês na preparação para esse concurso, né? Aqui eu vou agora apresentar para vocês um desses materiais para vocês terem uma noção de como que é construído o material, como é que é a qualidade do material. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, o material é fornecido para vocês em PDF, né? Eu vou pular essa questão que o enunciado está muito grande, a gente não está conseguindo ver na tela direita. Vou pegar essa aqui. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma questão de fertilidade dos solos. Como que vocês vão receber o material? O material que a gente tem disponível, aqui eu estou apresentando para vocês o material completo. Mas vocês vão receber também um outro PDF, né, que é só o caderno de questões, onde vocês vão ter as questões que vão ser tratadas do material todas de forma sequencial, né, e no final dessas questões o gabarito das questões. Então vocês podem resolver a questão ou resolver de uma a uma e consultar o gabarito, depois analisar aqui nesse outro material, ou então resolver um bloco de questões, depois conferir no gabarito e depois vir para esse material aqui. Por que necessariamente vocês precisam vir para esse material? Aqui vocês têm um material com o enunciado da questão, então vocês vão resolver a questão lá no outro PDF, né, e vão ver o que vocês marcaram. Aqui vocês conferem, né, se vocês acertaram ou não. Então vamos dizer, por exemplo, que vocês resolveram a primeira questão e marcaram a letra C, acertaram a questão.
Entendeu? E aqui, aí, qual a nossa primeira recomendação? Direto já ir para o comentário sintético. Por que no comentário sintético? Porque no comentário sintético você já vai ver se você acertou a questão porque você sabia a questão, porque quando você acerta uma questão, resolve uma questão, você forma a partir de um determinado raciocínio. Então, se você acertou a questão, e aqui no comentário sintético você tem que ver se o raciocínio que você utilizou para responder a questão é exatamente o raciocínio técnico necessário para acertar aquela questão. Eventualmente a gente acerta algumas questões por um raciocínio equivocado, mas que, por um acaso ali, gerou um acerto. Mas o importante para quem está se preparando é você acertar pelos motivos certos. Por quê? Porque na hora que o examinador pedir uma outra questão semelhante àquela, como é que funciona essa questão de prova de concursos? O examinador não vai cair a mesma questão na sua prova, essa mesma questão que nós estamos vendo aqui, por exemplo. Mas pode cair uma questão semelhante, né? Principalmente dentro da mesma banca. Né? Vocês viram que o edital é muito vasto, né? Tanto na parte geral quanto na parte específica de conteúdos, né? E o número de questões é limitado, são 80 questões. O examinador não consegue, com 80 questões, cobrir todo o conteúdo do edital. Né? E com isso, geralmente, né, os examinadores concentram nos assuntos mais importantes, que eles consideram mais importantes. E como que eu vou saber o que o examinador considera mais importante? Resolvendo questões de prova de concurso. Resolvendo questões de prova de concurso que você sabe o que os examinadores consideram mais importante. E vocês também vão começar a perceber, né, que os examinadores ficam flutuando em torno daqueles assuntos correlatos. As questões não se repetem, mas os temas são aproximadamente os mesmos, né? E os assuntos também. Então, aí a partir dali ele vai formular outras questões semelhantes. Então, quando você estuda com esse tipo de material, por exemplo, você resolveu a questão, viu o gabarito, estudou o comentário sintético, viu se você acertou a questão ou não dentro do raciocínio que você formulou anteriormente. Agora nós vamos começar a aprofundar o conteúdo. O que o material traz? O material traz a explicação dos termos técnicos principais que estão envolvidos naquela questão. Entendeu? Para que isso? Para você formar uma base para quando o examinador pedir coisa semelhante ao que caiu nessa questão, você ter condições de acertar. Entendeu? Depois a gente traz uma justificativa do porquê que a alternativa C é a correta, explicando de forma fundamentada, e depois explica por que as outras alternativas estão erradas, por que não poderiam ser nenhuma delas. Então, com isso, você já trouxe uma base teórica em cima do conteúdo daquela questão. Ou seja, nós pegamos a questão, né, e estamos extrapolando aquele conteúdo. Então, estamos vendo o que o examinador trouxe e os assuntos que estavam envolvidos na formulação e na resolução daquela questão. Né? Posteriormente, a gente apresenta um conjunto de flashcards. O que são flashcards? Os flashcards aqui foram construídos em cima do conteúdo da questão e em cima do conteúdo dos comentários da questão. Ou seja, é para manter essa forma de você se aprimorar, né, nesse conteúdo, né, de você aprofundar no conteúdo. Então, uma série de questões que você que são formuladas para você, né, que você tem que responder. Então, aqui tem as questões e aqui embaixo nós temos as questões com as respostas. Então, você vai, a partir do momento que você estudou a questão, estudou o conteúdo correlato com a questão, você tem que ter condições de responder esse questionário que a gente apresenta aqui, são esses flashcards, né, que é uma forma de fixação do conteúdo, né, com perguntas e respostas. Porque o que acontece? Mesmo que faltam, vamos dizer, 90 dias para a prova, não faltam tudo isso, mas é quase isso. Né? É um tempo razoável, por exemplo, daria tempo de. A gente viu que o edital é vasto e coisa, mas se você tiver uma boa disponibilidade de tempo, por exemplo, daria tempo de você dar uma passada, talvez, no conteúdo completo do edital daqui até o dia da prova. Uma boa passada. Né? Isso é suficiente para ser aprovado na prova? Possivelmente não. Por quê? Porque você não vai conseguir resgatar da memória, você provavelmente vai ter visto todo o conteúdo, visto o conteúdo do que vai cair na prova, mas você não conseguiu fixar aquele conteúdo de forma que na hora da prova você consiga puxar aquilo da sua memória e ativar aquilo para marcar a letra certa, que é o que interessa. Né? Então, é para isso que a gente produz esse tipo de material, com várias formas de você interagir com o conteúdo. Né? Primeiro, a própria questão, né, com o seu gabarito, depois um comentário sintético, os termos técnicos principais que você
precisaria saber para acertar a questão, né? E depois um comentário aprofundado aqui de cada um dos itens da questão, e os próprios flashcards para ajudar na sua fixação do conteúdo, né? Depois nós trazemos para cada uma dessas questões um mapa mental. Para que serve esse mapa mental? Esse mapa mental é uma forma de você ver de forma abrangente todo o conteúdo da questão. Então, ele parte do meio para as ramificações, né? O conteúdo que está sendo tratado aqui, por exemplo, a importância nutricional do cálcio nas plantas, né? E aí ele vai ramificando. E aí você tem que conseguir, por exemplo, parar e puxar da memória o que você sabe sobre aquele assunto, né? Cálcio, papel fundamental. Qual o papel fundamental do cálcio na estrutura da parede celular? Possivelmente isso foi tratado no conteúdo teórico que nós apresentamos acima. Então aqui você puxa da memória para você resgatar esse conteúdo. E assim toda essa ramificação aqui. Então esse mapa mental você vai utilizar também como uma forma de revisão das questões. Entendeu? São vários mapas mentais, que aí você não precisa ficar olhando a questão e nem aqueles comentários. É que você já estudou tudo aquilo, aí você vai vendo o mapa mental se aquilo continua fixado na sua memória. Você consegue explicar cada um desses pontos aqui. Se não conseguir, você volta ao material e reestuda para fixar. É assim que funciona. Tá, então, de graça, nós demos a análise completa do edital, né, os vídeos que eu mostrei para vocês, né, e vocês ainda podem solicitar por esse e-mail aqui aqueles materiais que vocês abrirem lá no catálogo, que estiver disponível, né, se o demonstrativo não estiver disponível lá, se o catálogo não apontar onde está o demonstrativo específico disponível, vocês podem nos solicitar por e-mail que nós mandamos o demonstrativo daquela apostila específica para você ver se tem interesse em adquirir ou não, fazer esse investimento. Agora a segunda parte da resposta, de como que o Agrovet pode ajudar vocês na preparação para esse concurso e na conquista dessa vaga, né? Também a primeira parte é essa questão do e-mail, né? Nós estamos produzindo agora um material específico do IDCAP das questões específicas da banca. Nós já vimos que não tem muitas questões específicas da banca do IDCAP para engenharia agronômica, né, para agronomia, né? Mas nós já estamos formatando o caderno e quem quiser receber essas questões que estão disponíveis para a área de agronomia, né, da banca IDCAP, as questões com seus respectivos gabaritos, né, basta nos solicitar até o final de março, né, que nós podemos enviar para vocês. E agora são os materiais que nós estamos preparando para esse concurso especificamente. Nós estamos preparando uma apostila de conhecimentos básicos, né, com questões do IDCAP dos últimos 5 anos gabaritados. O que são os conhecimentos básicos? São questões de português, dos últimos 5 anos, nível superior do IDCAP gabaritadas. Questões de informática, dos últimos 5 anos do IDCAP gabaritadas. E a parte de legislação, nós vamos ver se, como a legislação desse concurso, que está naquela parte básica, ela é bem específica, nós vamos ver se existem questões do IDCAP que cobrem aquela legislação, para colocar aqui para vocês gabaritados nessa apostila, essa primeira apostila. E se não existirem, nós vamos buscar questões de outras bancas para suprir, né, essa lacuna em relação à banca nesse aspecto específico. E por que nós estamos fixando o prazo de 5 anos? Porque é uma forma... porque as bancas, assim, elas vão mudando com o tempo um pouco o formato de formulação de questões. Então, por isso que é importante vocês estarem acompanhando as últimas questões da banca, entendeu? E nós consideramos que o prazo de até 5 anos é um prazo razoável para vocês verem, para vocês acompanharem o perfil da banca mais contemporâneo, digamos assim. A apostila de conhecimentos específicos vai ser a segunda apostila que nós vamos lançar, né, com esse material aqui, ó, das questões específicas da banca para a área de agronomia, né, que aqui é só a questão com gabarito. Né, já aqui nessa segunda apostila nós vamos aprofundar na questão com os comentários no padrão Agrovet.
aquele padrão que eu mostrei para vocês lá, né, com comentário resumido, comentário extensivo, explicação dos termos técnicos, flashcard, os mapas mentais. Um outro material que nós vamos elaborar também vai ser um pacote com 2 simulados completos, né? Completos, o que é completo? É uma prova completa para vocês resolverem. Tanto a parte objetiva, 80 questões, dividido de acordo com aquele quadro que eu mostrei para vocês, né, de como que vai ser a quantidade de questões de cada assunto, né? E mais a prova discursiva também, né? E desse material nós vamos fornecer o gabarito e vamos fornecer o comentário no padrão do Agrovet, né? Como eu mostrei para vocês na apostila agora há pouco, né? Inclusive da parte discursiva. Da parte discursiva nós vamos entregar para vocês também um espelho de correção, ou seja, o que vocês deveriam ter tratado na discursiva que vocês elaboraram, de 20 a 30 linhas, sobre o conteúdo que nós propusemos para a prova. E também nós estamos pensando em elaborar, né, apostilas de questões gabaritadas, de diversas bancas, a respeito de temas com maior probabilidade de cobrança. Como eu falei para vocês, a banca da UIDCAP ela não tem muitas questões na área de agronomia, né? E como resolver questões é a parte fundamental do estudo, né? E essas bancas, os próprios examinadores, na hora de elaborar as questões, eles vão consultar questões de outras bancas para pegarem ideias de assuntos e do que tem sido cobrado como mais importante. Então, é importante que, nesse caso específico, logicamente, vocês esgotem as questões da banca, que é o que vão fazer com esse material aqui, né, a segunda apostila, e com a apostila com questões de outras bancas, suprir essa falta de questões, de número de questões da banca suficiente para vocês se aprofundarem. E qual que é o próximo passo na sua preparação? Agora é com você. Você já tem toda a informação de que precisa a respeito do edital, tanto da parte específica que foi tratada nesse vídeo, quanto da parte geral que nós tratamos no vídeo anterior, né? Então agora eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com quem vai prestar a prova e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos desse canal voltado para concurso na área agropecuária. Então, aqui eu me despeço de vocês, espero ter contribuído com a sua preparação com esse concurso. Forte abraço.